Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, meu nome é Ana Paula e eu gostaria de estar compartilhando com vocês um estudo sobre autoconfrontação, lidando com o eu. E eu quero começar lendo na Palavra de Deus em Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O desafio máximo com que iremos nos deparar ao efetuar mudanças bíblicas que honrem a Cristo é morrer para o eu. A perspectiva bíblica do eu é exatamente oposta àquela que a sabedoria do mundo proclama. Em Provérbios 14, 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. 1 Coríntios 3, 19 e 20. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diante desse desafio diário de negar o eu, precisamos estar cientes do contraste que existe entre a perspectiva falha do homem natural e as verdades da Palavra de Deus. Precisamos evidenciar sempre a perspectiva de Deus, porque seremos constantemente tentados a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações de efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com o Senhor. Por caracterizarem uma vida sem Cristo, esses pecados precisam ser confessados e vencidos se você quiser amadurecer como filho de Deus. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o achará? Marcos 7, 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Romanos 6, 12 e 13.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Efésios 5, 3 a 5. Mas a falta de pudor, a imoralidade e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, chacotas, deboches, zombarias, sarcasmo, ironia, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Pedro 1, 14 e 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, também vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. 1 Pedro 2, 11 a 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A perspectiva de Deus. Ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. Mateus 22, 39 diz assim: o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, vaidosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, arrogantes, pretensiosos, presunçosos, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge destes também. Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Como filho de Deus, podemos ter a certeza que o Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na nossa vida. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Apesar de sermos por natureza inadequados. 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Embora por nós mesmos sejamos totalmente incapazes de viver como Deus quer, Ele nos escolheu para sermos testemunhas do seu poder diante do mundo. E nos deu um propósito de vida, conformando-o à imagem de Cristo. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso contentamento em quaisquer circunstâncias depende da nossa resposta obediente a Deus em todo o agir, pensamentos, palavras e ações. Gênesis 4:7 diz assim: Se procederes bem, não é certo que sereis aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Salmo 119, 165 diz assim: Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Lucas 11:28. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Obedecendo ao Senhor em nossa caminhada diária, revelamos amor pelo Senhor Jesus Cristo. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Expressamos o senhorio dele na nossa vida. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Deus tem prazer e alegria na nossa obediência pela fé. 1 Samuel 15:22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus tem prazer e alegria na nossa obediência pela fé e não apenas nas nossas declarações de lealdade. Provérbios 20, versículo 6 diz assim: Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Expressões de remorso ou boas obras, mas insignificantes diante dele. Salmos 40, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Salmos 51, 16 e 17.
Pois não te comprases de sacrifícios, do contrário eu te os daria. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. A sua esperança. Devemos ser gratos a Deus, pois fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso, conforme o Salmo 119, 73, 139, 13 e 14. Embora possamos ter deformações físicas ou doenças crônicas, o plano de Deus é usá-las para o seu bem e para a glória dele. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nos ama com um amor perfeito, que independe de qualquer fraqueza ou limitação que possamos ter, ainda que não mereçamos tal amor e nada possamos fazer para merecê-lo. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Venceremos sem demora a autodepreciação, desprezo, desvalorização, a exaltação do eu ou a autocomiseração, assim que percebermos que a preocupação consigo mesmo é pecado. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Devemos confessar essa ênfase não bíblica e começar imediatamente a viver de acordo com a palavra de Deus. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 1 João 1, 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Fomos libertos do poder do pecado. Romanos 6, 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Inclusive no que diz respeito aos pecados, com uma ênfase declarada no eu, ou seja, inveja, ciúmes, cobiça, ganância. Posso me alegrar em qualquer circunstância e ter uma atitude semelhante à de Cristo. Posso me alegrar em qualquer circunstância. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Conclusão. Lembre-se que seu Pai Celestial é o Deus soberano do universo, que quer o melhor para você. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, e levará a termo o propósito que ele tem para a sua vida. Isaías 46, do 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ele promete suprir cada uma das suas necessidades. Salmos 37, 23 a 25. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora estou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Equipá-lo plenamente para toda boa obra.
2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Senhor promete e Ele estará ao seu lado em todas as circunstâncias da sua vida. Amém? Que esse estudo possa edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.